Boa noite, alunos do segundo ano, né? Segundo ano da tarde, segundo ano da noite. Então, nós vamos estudar o componente curricular de História. Nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa do século XVII, tá? Essa revolução ela tem um aspecto tanto político, social e também econômico, né? Que a Inglaterra ela vai, de certa forma, aumentar o seu poderio, o seu desenvolvimento econômico, né, político, a partir dessa revolução. Então é a revolução que ela vai marcar a Inglaterra, porque ela vai contribuir principalmente para a Revolução Industrial, que vai ocorrer no século XVIII, a partir de 1760. Então esse é o conteúdo que nós vamos estudar. E esse conteúdo a gente vai dividir ele em duas partes para o vídeo não ficar muito extenso. Eu falo muito, então vou tentar maneirar para o vídeo não ficar muito extenso. Então vamos só relembrar o que nós estudamos no primeiro bimestre. Então nós vimos, né, eu passei para vocês uma revisão sobre a Idade Moderna, vimos o Renascimento, Reforma, Contra-Reforma, vimos o mercantilismo. Então a gente viu esse período. Depois nós vimos o pensamento iluminista, né? Vimos as ideias do déspota esclarecido e também a Revolução Francesa. E nós vamos ver a Revolução Inglesa. Portanto, que está aqui, né, essa imagem para vocês verem, para a gente entender como é hoje a questão do governo na Inglaterra, para a gente entender o que nós vamos estudar que ocorreu na Revolução Inglesa, que era um poder, né, um regime monárquico absolutista. Então, hoje a Inglaterra ela é uma monarquia, só que não é uma monarquia absolutista, é uma monarquia parlamentar. Então, quando a gente escuta a palavra monarquia, a gente já pensa logo naquela pessoa que manda de acordo com a sua vontade. E não é assim. A Inglaterra hoje não é assim. Então, ela tem a rainha, mas a rainha reina, mas quem governa é o parlamento. Agora, como que isso ocorreu para chegar, né, ser dessa forma como é hoje dentro da Inglaterra? Primeiro fator a gente vai ver. Qual o objetivo da aula? O que vocês têm que entender? Compreender o desenvolvimento econômico da Inglaterra no século XVI. Identificar a organização social da Inglaterra, né? Social, da sociedade, como que estava. Compreender o desenvolvimento de um capitalismo rural inglês e o seu conflito com o absolutismo, né, real, né, com o rei. Então aqui nós temos uma imagem onde vai mostrar a Inglaterra, onde ela está, a Grã-Bretanha, que é uma ilha que fica em Inglaterra, Escócia e País de Gales, e aqui são um agrupamento de reinos, né, Reino Unido, que fica também a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Tá aqui para vocês verem. Aqui nós vamos ver sobre os antecedentes da Revolução Inglesa. O que é antecedente? O que aconteceu antes para dar início a essa revolução? Então, de 1485 a 1603, né, a Inglaterra é governada pela dinastia Tudor, né, Henrique VII, Henrique VIII, Elizabeth I. Então, ou seja, a Inglaterra, nesse período, ela desenvolveu uma política mercantilista. E essa política mercantilista, ela tornou a Inglaterra uma grande potência econômica. Tá? E nesse governo, né, dessa dinastia Tudor, Henrique VII, Henrique VIII, Elizabeth, era uma monarquia absolutista. Eram governos, né, absolutistas, centralizavam todo o poder em suas mãos. E nesse período também, a Inglaterra já tornou uma grande produtora de têxtil, né? Ela tinha uma grande, vamos dizer assim, jazida de minério, né, de carvão mineral, que isso tudo vai possibilitar para depois do século XVIII, a partir de 1760, que dá início à Revolução Industrial, como eu falei para vocês no início. No comércio marítimo, ela perdia apenas para a Holanda, né? A Holanda ela tinha o controle das navegações, né? E com a Revolução Inglesa, a Inglaterra passa a ser a rainha dos mares, né? Até então, no começo, nesse período, a Holanda era a principal, né, nação marítima. E a Inglaterra vai conquistar isso com a Revolução Inglesa. Ela vai tomar esse título da Holanda, tá? A mudança na sociedade da Inglaterra. Houve-se um desenvolvimento do comércio, né, na Inglaterra, da indústria de tecidos, que acabou criando duas camadas sociais na Inglaterra. Com uma nova prática econômica vinculada a ela, a agricultura e a questão do comércio. Então vai surgir os agricultores, né, os pequenos proprietários de terra, né, a nobreza rural,
e os comerciantes da zona urbana. Então, essa é a camada que vai desenvolver na Inglaterra. Então, ela fazia parte dessa agricultura comercial, duas classes sociais, que era yeomen, que eram os pequenos e médios proprietários de terras, produtores, e o gentry, que era a pequena nobreza rural, os nobres que tinham a sua terra. E a burguesia urbana, que eram os comerciantes, que negociava com as duas classes anteriores, yeomen, né, e gentry, tá bom? Agora, olha, a relação campo-cidade. Qual a relação que se tinha? Tanto o gentry como o yeomen vão ter uma relação muito próxima com a burguesia urbana, pois a sua produção agrícola não era apenas para alimentação, era para o desenvolvimento do comércio. Então, esses grupos, eles vendiam para os burgueses, dono do artesanato de lã, né, que era transformado em tecido. Então, tinha várias casas de artesãos. Então, esses comerciantes compravam, né, essa matéria-prima desses dois grupos sociais camponeses, o gentry e yeomen. Então, eles compravam esses materiais e transformavam isso tudo em tecidos. Agora aqui é um quiz para vocês verem se vocês estão entendendo. Então, olha, quais as classes sociais que representavam o capitalismo agrícola inglês, né? Capitalismo agrícola, nós estamos falando de quem? Né? Dos gentry e do yeomen, que são produtores rurais. Então, aqui, olha, nobreza e servo, letra A, camponês e burguês, gentry, yeomen e burguês e proprietário. Então, vou contar até 5 para ver, na hora que você estiver assistindo o vídeo, vocês veem se vão acertar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ver qual a resposta certa. Gentry e yeomen, que são as classes sociais que representava o capitalismo agrícola inglês nesse período. Agora, o ato do cercamento, né? Cercamento já dá o sentido. O sentido da palavra cercamento é o quê? De cercar algo, né? Agora, eu tenho uma terra, então eu vou cercá-la, essa terra, né? Cercamento, eu vou fazer um cercamento. Então, com o aumento da produção de tecido, porque isso na Inglaterra aconteceu, eles tomaram as terras dos pequenos proprietários, cercaram e deu para os grandes proprietários. O próprio governo ficou com essas terras para a produção, a criação de ovelha. Então, com o aumento da produção de tecido, era necessário maior área de pasto para as ovelhas. Então, houve-se o cercamento. Tomaram essas terras dos pequenos proprietários e cercaram para criar ovelhas. Então, nessa época, o parlamento inglês aprova o ato de cercamento, que permitia aos donos da terra cercar terras comuns, que é onde muito essas terras, os camponeses viviam, produziam ali, que era comuns, comum de todos. Então eu tinha o direito de produzir. Então, expandindo-se o pasto, expulsando os camponeses que lá viviam. Então, se eu estava lá, se a terra já fala comuns, porque eu tinha o direito comum de todos, né? Então eu tinha o direito de estar lá produzindo. Só que eles expulsaram essa camada de camponeses que estavam nessas terras, cercaram para criar ovelhas. Então, sem terra, elas passaram a vagar para a cidade. Ou seja, vamos para a cidade, nós não tem mais terra para plantar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos para a cidade em busca de emprego. Então, esse cercamento, né, então, contribuiu para isso, para fazer chamado êxodo rural. Então, o pessoal saiu do campo e veio para a cidade em busca de melhores condições de vida. É o que aconteceu com o ato de cercamento aprovado pelo parlamento. Isso tudo aconteceu por quê? Por causa do aumento da produção de tecido. Então eles precisavam de matéria-prima, que era a lã. Quem dava essa matéria-prima? Ovelhas. Então tinha que aumentar a produção de ovelhas, a criação de ovelhas. Então, outra atividade para vocês verem. Então tá aqui. Em seu livro Utopia, né, Thomas More descreve uma sociedade caótica em que as ovelhas se alimentavam de seres humanos. Essa era uma clara crítica ao plantation na Alemanha, servidão em Portugal, corveia na França ou cercamento na Inglaterra. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ver qual é a resposta. Cercamento na Inglaterra. Então, ou seja, tirar os trabalhadores dessas terras para criar ovelha. Então, ou seja, uma crítica foi feita
devido a esse ato de cercamento feito na Inglaterra. Aqui para frente nós vamos falar sobre a dinastia Stuart. Até então, o que nós estávamos falando é sobre a questão da dinastia Tudor, do Henrique VII, Henrique VIII, Elizabeth. Então essa parte aqui que eu falei para vocês é que a gente vai deixar para o próximo vídeo, para não ficar muito distante, vocês entendendo mais compassado, para vocês assistir o vídeo de fato. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, olha, comenta abaixo do vídeo para ver o que vocês entenderam, se vocês entenderam o assunto ou não. E eu vou avaliar um pouco vocês em relação a isso, porque o segundo semestre vai ser avaliado de acordo com o professor. Não é igual a SEDUC determinou, que era dado uma quantidade de pontos conforme o número de atividade e tal. Então essa não, nós mesmos que vamos fazer o processo avaliativo. Então vocês podem comentar no vídeo se vocês entenderam ou não, que eu vou, a partir daí eu vou observar quem assistiu e vou avaliar vocês, ok? Então uma boa noite, boa tarde para vocês, e na próxima aula a gente vai ver sobre essa dinastia Stuart, ok?